bimestre, mas se não der tempo de terminar nesse, se a gente terminar uma parte nesse, uma parte no outro bimestre, e já emenda com outro filósofo que é de extrema importância também estudar, que é o Aristóteles. Nós vamos estudar hoje um filósofo chamado Platão, tá? Nós vamos conhecer quem foi Platão, qual o seu legado, o que ele deixou até hoje, né? O que ele deixou de essencial, que permanece até hoje. Um legado muito grande para o cristianismo, por exemplo, deixou um legado muito grande para o espiritismo, né, da base religiosa, deixou um legado muito grande para o sistema político que nós conhecemos hoje. Vou mostrar para vocês aqui uma obra dele, né, que talvez você conheça até a palavra, que está escrito aqui, ó, A República, né? Esse aqui é uma obra, um diálogo que ele já escreve na sua maturidade, né? Fala sobre uma cidade perfeita, né, do ponto de vista político, estético. Como seria a República? Aqui tem o famoso mito da caverna, né, que tem uma roupagem nova, que dá uma roupagem nova lá naquele filme Matrix, né, algumas coisas baseadas no Platão. Mas quem foi esse cara, né, professor? Qual foi esse legado? Qual a principal teoria dele? E por que essa principal teoria dele foi um legado muito grande, um deixado, uma permanência muito grande até hoje? Enfim, vamos ver quem foi Platão, um grande matemático também, né? Um bom matemático. Vocês estudam Platão na matemática, eu acho que é nos poliedros de Platão, é nos tetraedros, um negócio assim, vocês estudam na matemática. Era um grande matemático também. Funda uma escola chamada Academia, que para aprofundar o conhecimento filosófico, né, baseado no Sócrates, já que ele era discípulo de Sócrates, né, e para entrar nessa escola, você tinha que saber matemática. Porque se você não soubesse matemática, você não ia entender o aprofundamento filosófico. Que coisa, né, professor? A gente pensa que filosofia é só aquele monte de doido, mas maconha na universidade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Essa é uma visão preconceituosa, muito preconceituosa dos estudantes de humanas em geral, né? Geografia, história, antropologia, ciências políticas, filosofia, sociologia, se tem essa visão. Mas ninguém fala que os alunos de medicina ficam cheirando éter lá dentro também, né? Do curso de medicina. Ninguém fala nisso, mas tudo bem. Deixa para lá. Deixa esse legado só para a gente ver, né? Da de humanas. É só o pessoal de humanas que não presta. Sim, eu lembrei de uma situação agora aqui. Deixa para lá. Os caras ficam tomando morfina lá no curso de medicina, ninguém diz nada, aplicando morfina no outro, tudo doidão lá dentro, abrindo os cadáveres, ninguém diz nada, mas tudo bem, deixa para lá. É só para o pessoal de humanas. Sim, voltando a Platão, vou mostrar um slide para vocês, a gente vai conversar um pouco sobre a biografia dele, tá? As suas principais teorias, depois a principal teoria que nós vamos estudar dele, né? Não vamos estudar a parte da matemática, Deus o livre uma hora dessa, né? Deixa para lá. Se fosse na minha época, se fosse hoje, eu não estudaria filosofia, porque a matemática, para mim, é só o essencial, né? Contar o dinheirinho, fazer as contas dentro de casa e usando a calculadora. Esse negócio de fórmula de Bhaskara, esse negócio de cosseno, cosseira, não sei o que, isso não é comigo, não. Isso não dá certo para mim, não. Mas vamos lá. Dá certo para minha esposa, que ela é formada em matemática, né? Para você ver aqui em casa como são as coisas, né? O mundo, a contradição do mundo aqui é muito grande, né? Enquanto ela gosta da matemática, coitada, não sabe ler nenhuma conta. E, do outro lado, também preciso da ajuda dela quando é para fazer uma contazinha aqui em casa, né? E se for de cabeça, aí é que complica. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui os nossos slides. Vamos falar um pouco sobre a biografia de Platão. E hoje nós vamos tentar entender a sua base teórica, que é a nossa proposta, né? A base teórica de Platão. E na próxima aula, para a gente encerrar o Platão, nós vamos entender, vamos fazer um aprofundamento dessa base teórica dele. Tá? Um pequeno aprofundamento, porque o Platão é muito complexo, tá certo? Então, no livro de vocês, vai estar aí na página 48, né? Quem foi Platão, o porquê desse nome dele, né? Ele vai surgir aí no período clássico da filosofia grega,
Deixa eu ver se eu consigo, onde é que está Platão? Está aqui a foto dele, né? Na realidade, o nome dele é Aristócles. Acho que é assim, acho que é Aristócles, mas a palavra Platão, ela vem porque ele tinha o plato, né, o omoplata, que a gente chama, né, essa parte do ombro muito larga. Aí chamava ele de Platão, né? Como eu falei para vocês, ele escreveu muito na área da matemática, da ética, da estética, política, né? Deixou um legado muito grande para a filosofia ocidental e para várias áreas do Ocidente, né? A matemática, a questão do direito, as teorias políticas de república, o que seria uma república ideal, enfim. Ele escreveu sempre em forma de diálogo, né? Como assim, professor? Porque, como ele era discípulo de Platão, ele gostava muito da dialética. O que é a dialética? Da pergunta, resposta, construir uma nova pergunta, construir uma nova resposta, esse processo dialético. Então, um diálogo entre duas pessoas, que entre o confronto de um e de outro, da ideia de um e de outro, surge uma nova ideia. E por aí vai. Então, costumam dividir os diálogos de Platão em vários, né? O diálogo quando era mais novo, os diálogos da juventude dele. Você sabe, quando a gente é novo, começa a falar muita bobagem, né? E aí, Platão, ainda muito apegado a Sócrates, discípulo, né? Viu a morte do mestre, tal, aí falava muita bobagem, né? Os diálogos dele, mas sempre em defesa, né? De Sócrates e da teoria socrática sobre a questão da ignorância, né? Sobre a questão do rompimento, do conhece-te a ti mesmo, eu só sei que nada sei, então. Mas aí, no que ele foi crescendo, ele começou a desenvolver alguns argumentos dele mesmo, já se afastando um pouco do Sócrates, né? Isso é bom na vida da gente, na vida de estudante também, tá? Vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão ter que andar sozinhos. Vocês vão ter os discípulos, os mestres de vocês? Vão. Eles vão ter a referência de vocês? Vão. Vocês vão ter os pais como referência de vocês. Só dando um exemplo aqui, né, do que Platão, para a gente entender Platão. Ele começou a se afastar do Sócrates, né? Começou a ter as suas próprias ideias, e isso é interessante na vida de estudante também. Quando vocês começam a desapegar um pouco daquilo que vocês aprenderam e fazem um aprofundamento, aí vocês começam a desenvolver o próprio pensamento de vocês, vai chegar um momento que vocês vão estar sozinhos e vão ter que começar a desenvolver, a caminhar por si só. Isso é importante já nesse momento que vocês estão vivenciando no ensino médio, que vocês desenvolvam a maturidade, tanto a maturidade na personalidade de vocês, como a maturidade intelectual, que ela é muito importante, tá? Para que vocês levem isso na vida de vocês, para ser uma boa pessoa, um bom pai, uma boa mãe, enfim, desenvolvam uma família sadia, né, que vocês exerçam a profissão com alegria também. Isso é importante, esse processo de transição. Com Platão foi do mesmo jeito, né? Platão começou a se afastar do Sócrates e disse, olha, eu tenho que ter a minha própria opinião. Eu não posso passar a minha vida apegado à ideia dos outros. Eu tenho que desenvolver a minha própria. Tudo bem que Sócrates foi referência para Platão, mas, como eu falei para vocês, é um momento na vida da gente que a gente tem que se apartar. Não, agora eu vou seguir o meu caminho. Obrigado, papai, obrigado, mamãe. Muito agradecido aos meus professores pelo que fizeram por mim, muito agradecido aos meus professores da universidade, agora eu vou ter que andar com as minhas próprias pernas, né? Então, isso é uma transição. E aí, o Platão, na sua maturidade, ele começou a desenvolver, depois da sua autonomia intelectual, a sua própria filosofia. Tá? E como é que ele vai desapartar do mestre, professor, do grande Sócrates? Olha, desenvolvendo algo autêntico, que seja dele, mas tendo como referência o Sócrates. Tá? Ele vai ter uma referência, mas não necessariamente a mesma ideia, a mesma forma de pensar, né? Aí, nos diálogos da velhice dele, já antes dele, né, dele falecer, ele concretiza o seu pensamento, ele faz uma revisão de tudo que ele produziu, e aí ele se concretiza como sujeito já maduro dentro dos seus diálogos e segura as suas teorias, aquilo que ele desenvolveu. Muito interessante, né? De onde é que Platão vai surgir, professor? Ele vai fazer um rompimento muito grande, né? Muito grande. Não com seu mestre, mas com o que veio antes de Sócrates, os pré-socráticos, tá? O que é que os pré-socráticos defendiam? O conhecimento da natureza, né? Da física, dos fenômenos naturais. Platão vai dizer que isso é muito importante também. Mas
como é que nós podemos conhecer o mundo natural, a física, a natureza, se nós não conhecemos a origem da nossa própria natureza? Olha a diferença do Sócrates, a origem, de onde é que nós viemos? Tá? E a questão, e o conceito de alma aí vai ser muito importante. Já estão pensando, né, professor, no sobrenatural, né, no suprassensível, nós vamos chamar de suprassensível, né? Ora, ele vai dizer o seguinte, ele vai partir do conhece-te a ti mesmo, do Sócrates, mas vai dizer, de onde é que vem, como é que nós podemos conhecer, como é que nós podemos nos conhecer de certa forma? O que é que habita o nosso corpo? De onde é que veio? Para eu conhecer esse mundo, para eu conhecer esse mundo natural, esse mundo físico, esse mundo sensível, né, aqui, isso que a gente conhece pelos sentidos, né, a visão, a audição, enfim, pelos 5 sentidos, para a gente conhecer esse mundo, nós temos que conhecer a criação, ou o criador, ou de onde é que veio tudo isso. Porque se a gente conhecer a origem de tudo que está aqui, inclusive a nossa, nós podemos ter uma compreensão melhor da realidade. Então, veja que Platão vai deixar a realidade aqui em segundo plano. Ele vai querer saber de onde é que tudo isso e como tudo isso foi criado. Tá? Ou seja, a alma, para Platão, vai ser um instrumento capaz de acessar essa verdade, essa origem, né? Que ele vai chamar de ideia perfeita. Ou seja, uma ideia perfeita que alguém teve essa ideia, um ser perfeito também, que criou toda essa realidade que nós conhecemos, inclusive a nós. Que coisa, né, professor? Platão, professor, mas não já existiam os deuses gregos aí? Mas Platão não vai acreditar nesses deuses gregos, não. Tá? Platão vai se afastar dessa mitologia também. Por quê? Olha aí, é interessante, por que Platão vai se afastar dessa mitologia e não vai acreditar que foram esses deuses gregos, né, todo esse politeísmo grego que criou tudo isso que nós conhecemos, inclusive a nós. Porque o instrumento de você chegar à verdade, e preste atenção, o instrumento de você chegar à verdade, ou conhecer a origem de todas as coisas, é a razão. Como assim, professor? Pela razão, pela lógica, você pode conhecer ou entender a origem de todas as coisas que estão aqui. Que coisa, né, professor? Aí ele vai dizer, o homem primeiro ele deve conhecer a sua parte perfeita, depois ele será capaz de investigar a essência das outras coisas. Tá? Professor, interessante. Primeiro ele vai ter que conhecer de onde é que veio tudo isso. Porque para ele, esse mundo aqui, e nós já vamos entrar na teoria dele, que é a teoria das ideias, ou seja, uma ideia de perfeição, né? Existe uma ideia de perfeição, um sujeito perfeito, que criou tudo isso aqui. Então, para Platão, nós devemos primeiro conhecer essa ideia perfeita. E o que está aqui para ele, neste mundo que nós conhecemos, tudo é imperfeito. Tá? Tudo aqui é imperfeito. Não existe nada perfeito aqui, até mesmo porque ele não acredita que os sentidos, né, os 5 sentidos que nós temos, possa nos oferecer a realidade como ela é. Ele vai dizer que os sentidos, muitas vezes, tendem a nos enganar. Vocês acreditam nisso? Alguém já foi pego pelos sentidos alguma vez? Se enganou? Eu pensei que era... eu ouvi uma voz, menino, eu jurava que era a tua voz. Eita, eu acho que eu vi fulano ali. Com a outra, vamos lá. Eita, não, a mulher, me enganei. Viu? Como às vezes os sentidos nos enganam. Rapaz, eu vi o carro. Tu tava ontem lá na festa do fulano, tá? Rapaz, não me comprometa não. Eu vou dizer pra tua esposa, eu vi teu carro lá. Rapaz, meu carro ontem tava aqui na casa do meu irmão, eu tava com meu irmão ontem. É mesmo, pensei que eu tinha visto o teu carro. Olha como o nosso pensar aí, né, a irreflexão do sentido pode nos levar ao engano. Aí Platão vai dizer isso, tudo isso aqui é um engano. Não podemos ter certeza nos sentidos. Eles tendem a nos enganar. E aí ele vai desenvolver a sua principal teoria, que é a teoria das ideias.
Enquanto os pré-socráticos se preocupavam em compreender a realidade, né, e a mudança constante do mundo físico, né, pela qual esse mundo passa, né, como era o caso do Heráclito, do Parmênides, do Tales de Mileto, né, Platão vem aí com novas propostas, né? Platão vem aí com novas propostas e vai dizer, olha, nós temos aqui que entender agora duas realidades. Tá? Existe essa realidade sensível, que são realidades independentes, né? Sempre constante, sempre em mudança, e são imagens, ó, ele vai dizer que o que nós vivenciamos aqui são imagens da realidade inteligível, da realidade perfeita. Tá? Ele vai dizer, existe uma realidade que é sensível, né? Captada pelos 5 sentidos, que é inconstante, instável, fonte de engano, são ilusões, e nós devemos nos afastar dessas ilusões, lembrando para vocês, sempre através da racionalidade, e quando eu falo em razão, eu falo em logos, eu falo em encadeamento lógico, por isso a matemática para ele vai ser tão importante. E se você puder racionalizar o mundo dessa forma, você perceberá melhor os enganos desse mundo que nós vivemos. A intenção de Platão era que neste mundo aqui, sensível de enganos, a gente usasse a razão para se aproximar do mundo perfeito. E, consequentemente, tornando a nossa alma perfeita. Né? A ideia de Platão era, através da razão, elevar ao máximo possível essa alma ao encontro do ser perfeito. Professor, isso é uma teoria muito parecida com algumas teorias religiosas que nós conhecemos. Isso. Por isso que Platão vai dar uma influência, vai ser muito influente no cristianismo. Tá? Nós vamos ver filosofia medieval ainda esse ano, tem a fé em Deus, né? E essa fé racional, a fé em busca da razão, a razão em busca da fé, tem a fé que nós vamos ver como é que Platão vai ser usado pela Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média. As ideias de Platão, professor? Sim. Eu não acredito, não. Olha, preste atenção na teoria de Platão. Ele vai dizer que existe esse mundo aqui, que é o mundo da aprovação, que é o mundo dos enganos, e através da nossa razão nós devemos sempre buscar o mundo perfeito, uma realidade perfeita. Onde é que está essa realidade, professor? No mundo suprassensível. O que é um mundo suprassensível, professor? Supra, acima, né? Está além deste mundo aqui. Se existe esse mundo, que é o mundo dos enganos, né, que é o mundo das ilusões, que é o mundo das paixões, dos vícios, existe um outro mundo que não existe nada disso. É um mundo construído pelas ideias perfeitas e consequentemente, por um ser perfeito, que ele vai chamar de demiurgo, ou de demiurgo. Tá? Ou seja, aquele que fabricou, aquele que ordenou toda a matéria inicial. O professor está parecendo muito com, né, Deus, aqui o mundo dos homens, e aqui nós temos que caminhar em busca da perfeição para chegar ao mundo perfeito. Isso. É por aí mesmo que vocês estão compreendendo, tá? Esse mundo suprassensível, ele está além daquilo que captamos pelos nossos sentidos. Então, se existe esse mundo inteligível, suprassensível, perfeito, esse mundo aqui é um mundo imperfeito, pessoal? Sim. Aí Platão vai chamar esse mundo, sabe de quê? Nós somos uma cópia do mundo perfeito. Tudo que existe aqui é uma cópia. Professor, e se alguém fizer um desenho meu? É a cópia da cópia. Tá? Nós somos, em relação ao mundo inteligível, a realidade inteligível, nós somos uma imperfeição. Porque perfeito mesmo está no outro mundo. Está na ideia perfeita daquele que ordenou tudo e fabricou tudo. Veja bem que Platão, ele coloca uma nova visão sobre Parmênides e Heráclito. Enquanto Heráclito dizia que tudo muda, né, as coisas são mutáveis, Parmênides dizia não, que as coisas não mudam, são sempre eternas, imutáveis, ou seja, para sempre, né? Então, você vê que ele representa o Parmênides no mundo inteligível e representa Heráclito no mundo sensível. Tudo bem? Estão entendendo aí, meus jovens? Calma. Olha, assim, professor, é bom, né? Quando a professora explica bem direitinho, repete a explicação. Imagina uma aula dessa aí, eu estou mastigando o máximo para vocês, não sei nem se vocês estão entendendo, mas estou mastigando o máximo.
Agora, tu imagina chegar na universidade, logo passando a realidade para vocês, a real, né? Quando a gente está falando de realidade aqui, passar a real para vocês. Imagina você chegar na universidade, o professor entrega um livro desse e diz assim, olha, prova semana que vem. E vai embora. Por isso que eu digo que a gente já deve caminhar com as próprias pernas, né? Caminhar assim, entendendo que mais na frente as coisas não vão ser tão fáceis. Tá? Por isso que eu gosto de bater a real para vocês, para os alunos, e dizer, não vai ser tão fácil. Isso é em qualquer área, viu? Se você vai para a área de ciências da natureza, o professor de matemática, ele vai lá, ele começa a explicar lá, chega lá na equação de segundo grau, como eu já tinha uma professora de cálculo 1 na engenharia, ela chega na equação de segundo grau, ela dá um salto bem grande, deixa um buraco no meio da lousa, e vai lá para frente. Aí você pergunta, professora, e essa equação aí? Aí ela diz, não, isso aí vocês aprenderam lá no ensino médio, não vou explicar isso aqui não. E já passa para frente. E assim caminha a humanidade. Então, essa teoria das ideias, né, professor? Da ideia perfeita, né, da ideia imperfeita, né? Na realidade, a ideia significa explicar como é possível passar do conhecimento sensível, ele vai explicar isso aí, como é que nós podemos passar desse conhecimento aqui, ó, conhecimento dos enganos, do mundo da ilusão, porque vocês sabem que nesse mundo vai ter muita gente para enganar, né? Tentando enganar a gente, iludindo o tempo inteiro. E Platão diz que isso é uma realidade desse mundo. E, além disso, nós temos que ter cuidado com as ilusões provocadas pelos sentidos, tá certo? Nós temos que sair disso. Então, na realidade, essa teoria dele é explicar como é possível passar do conhecimento sensível, né, onde o mundo sensível é a fonte dos enganos, das ilusões, para o conhecimento inteligível. É construir um conhecimento, uma ideia que não vai ser perfeita, mas nos vai dar um caminho para que os enganos e as ilusões diminuam bastante na nossa caminhada. Ou seja, nós vamos nos aproximar do mundo perfeito, inclusive daquele que fabricou esse mundo, que ordenou esse mundo. Né? Esse diálogo, onde ele vai falar isso aí, tem um diálogo, ele e um rapaz chamado Timeu. No diálogo Timeu, ele é escrito já no período da velhice dele, ele vai utilizar um mito para explicar essa criação, tudo isso, né? Aliás, eu tenho vários mitos ou alegorias que ele escreve para explicar algumas coisas. Uma delas, nós vamos ver, que é a mais famosa, é a alegoria da caverna, que a galera chama de mito, né? Eu não gosto de chamar de mito, gosto de chamar de alegoria. Parece um mito, mas não é. Porque tem algumas características que não cabem na alegoria dele. Ele vai explicar, por exemplo, como é que essa alma ela sai da realidade inteligível e passa para a realidade sensível no novo corpo, e por que é que ela esquece tudo, né? Eu vou explicar para vocês. E aí os espíritas dizem que isso é comprovado, né, pelo déjà vu. Eu vou explicar o que é um déjà vu para vocês, tá? Por enquanto, a gente vai ficar só nessa questão aí, que já é o suficiente, né? Nessa questão do mundo sensível, do mundo inteligível. O mundo inteligível onde reside a verdade, que vai chamar de aletheia. Tem os nomezinhos gregos assim que não precisa aprender, não, tá? É igual a fórmula de física e química, já vem na prova, tá bom? Tá? E, claro, influenciado pelo mestre Sócrates. Só que agora o Platão desenvolveu a sua própria ideia. Né? Então, a dialética é muito importante. Tá? A dialética ela é muito importante para o sujeito atingir, ou sair desse mundo sensível para o inteligível. Tá bom? Tá certo? Tudo bem aí? Tá? Lembrando que o mundo sensível, esse mundo dos enganos, das ilusões, dos vícios, das paixões, da tormenta, do medo, esse mundo aqui, inclusive nós, seres humanos, nós fomos criados por um ser, né? Um ser, aliás, antes da ideia, né, de um ser perfeito. Portanto, a ideia perfeita também, né? Sujeito algo eu não gosto de chamar sujeito, não. Vamos dizer assim, um artífice, né? Um artífice, esse demiurgo, muito bom, bem, sempre preservava a justiça como um bem maior, inteligente, né? Veja bem, bom, não tem ideia de maldade,
sempre a justiça com o bem, né? Atingia esse bem e super inteligente. Criou todas as coisas que existem a partir das ideias perfeitas, ideias iniciais. Tudo bem? Então, surgem dois mundos, né? Para Platão. O mundo inteligível, que é o mundo perfeito, e existe esse mundo aqui, que é o mundo imperfeito. Deu para entender, garotos? Eita, professor, parece com várias conceitos, né, com várias doutrinas religiosas que a gente conhece, né? O mundo perfeito seria o céu, esse aqui seria o mundo da aprovação, né? Nós somos imperfeitos, estamos aqui sempre a buscar, através das nossas ações, o mundo perfeito. É por aí. Só que isso não é novo, tá? Platão escreve isso aí ao século IV, século V, século IV antes de Cristo. A galera sabia nem o que era cristianismo ainda. Sabia nem o que era isso. Tá bom? Tudo bem, vamos lá, né? Deixa eu ver vocês aqui. Então, agora sim eu vou tomar o meu café. Né? Vou tomar o meu café aí. Deixa eu acender a luz para vocês me observarem melhor, que aqui está tudo iluminado agora, que está parecendo estúdio, tá? Estou modernizando aí. Tá bom? Vamos tomar o nosso café. Quem apareceu aqui? O Sávio não apareceu hoje, rapaz, mas vai estar gravado aí para ele. Então, um abração aí. Até amanhã. Fui!